Bom, boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo vai cantar a música do Padre Germano, que é o mentor da nossa casa, para a gente fazer a página de abertura e a prece inicial. Contigo, Ricardo. Padre Germano, olhai por nós, dá-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso Seame é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigado, Ricardo. Agora o nosso irmão Cristiano vai fazer a leitura de uma página de abertura. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Continuando o nosso livro do Chico Xavier pelo Irmão X, né? Contos desta e de outra vida. É o capítulo 22 que nos diz Pureza em Branco. Eu vou reduzir, tá, gente? Resumir. Mas está na nossa biblioteca. Por favor, nos solicite. Será muito bem-vindo a ter mais um membro para continuar a leitura conosco. Pureza em Branco. Quando Anésio Fraga deixou o corpo físico, ele que fora sempre considerado puro entre os homens, atingiu a fronteira do mundo espiritual à semelhança de um lírio, tal a brancura de sua bela vestimenta. Anésio pretendia viver nas esferas superiores, respirar o clima dos anjos, alçar-se às estrelas e comungar a presença do Cristo. Explicou ao agente espiritual que atendia ao policiamento da passagem para os excelsos dos planos da espiritualidade. O zeloso funcionário, contudo, embora demonstrasse profundo respeito para com a sua apresentação, submeteu a longo teste, fim do qual, não obstante desapontado, explicou que não lhe seria possível avançar. Ou seja, ainda não era o momento do Anésio ir lá para a glória, né? Como ele pretendia. Faltavam-lhe requisitos para maior ascensão. E o Anésio questiona. Eu? Gaguejou, como eu fiz agora, né? Gaguejou aflito. Como pode ser isso? Fui na terra um homem que observou todas as regras do santo caminho. Apesar de tudo, falou o fiscal reticencioso. Não me conformo, reclamou o candidato à glória divina. E sacando do bolso uma lista, exclamou agastado. Pensando na hipótese de alguma desconsideração, resumi em 10 itens o meu procedimento irrepreensível no mundo. E leu para o benfeitor calmo e atento. Respeitei todas as religiões, cultivei o dom da prece, acreditei no poder da caridade, nunca aborreci os meus semelhantes, confiei sempre no melhor, calei toda palavra ofensiva, calculei todos os meus passos. Jamais procurei os defeitos do próximo.
Evitei contato com as pessoas viciadas. Vivi em minha casa preocupado em não ser perealce na estrada alheia. O mordomo da grande porta, no entanto, sorriu e comentou: Anésio, você leu as afirmações esquecendo as demonstrações. E Anésio questiona: como assim? O amigo paciente apanhou uma ficha e esclareceu que o plano espiritual possuía também apontamentos para confronto e solicitou-lhe a releitura da lista. E seguiu o curioso diálogo entre os dois. O Anésio: respeitei todas as religiões. E o examinador, conferindo as anotações, disse: respeitou todas as religiões, mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente a seu favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes. Entretanto, não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados de consolo e esperança. Calculei os meus passos, para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo. Contudo, não lhe aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, atendendo ao comodismo. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia, simplesmente para não ser chamado à tarefa de auxílio. Anésio, desencantado, silenciou, mas o benfeitor esclareceu sem afetação. Meu amigo Anésio, meu amigo, não basta fugir ao mal, é preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco e brilha em branco, mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco. Volte e viva. Angustiado, Anésio perdeu o próprio equilíbrio e rolou da altura na direção da Terra. Bem, meus irmãos, pela reflexão do texto, o Anésio era um homem quase Jesus Cristo, né? Todas as provocações ele não devolvia, ele não se envolvia com pessoas erradas, que ele se falava, né? E também nesse intuito dele fugir das responsabilidades como cristão, ele não ajudava, guardava o conhecimento só para si, guardava a boa nova só para si, a caridade que ele pensava praticar, ele não praticava, porque não vai a gente só pensar e falar, a gente tem que agir, a gente tem que fazer. Então todas as virtudes que ele já achava que já iria para o reino dos céus, né? Como muitos, a gente já ouviu diversas vezes, eu estou salvo, eu estou no meio do templo, e você é do mundo, você não será salvo. Só Deus sabe o que se passa no coração de cada um de nós, né? Então nós não tenhamos a audácia de dizer que nós estamos salvos aqui, que nosso estudo da doutrina espírita é melhor e o que já temos alcançado o reino dos céus pela doutrina espírita. Porque cada um dos irmãos está na sua evolução, na sua caminhada, né? Cada um dos irmãos com a cruz, uma mais leve, outras mais pesadas, e que o nosso ensinamento nos diz, né? Muitas das vezes, como Jesus nos diz, a gente tem que deixar a nossa cruz de lado para tentar amenizar a cruz do irmão. Então, que possamos refletir, pensar um pouco mais e dentro do possível, né? Para que a gente não possa ter essa reencarnação mais uma vez em branco. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, João. Bom, meus irmãos, vamos agora levar o nosso pensamento a Deus e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus. Agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia que Ele nos concedeu, com dificuldades ou não, mas chegamos ao final do dia. Conseguimos conviver com as nossas dificuldades e com as nossas limitações. Obrigado, Pai, por abrir essas portas para nos acolher. Obrigado, Germano querido, pela direção dessa casa, por todos os trabalhos e por cuidar de cada um de nós. Obrigado à espiritualidade amiga, que nos conduz, que nos orienta, que cuida de nós. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, cada vez mais. Pedir à espiritualidade que possa, nesse momento de estudo, envolver, incluir e inspirar o nosso querido irmão Edivaldo, que fará uso da palavra para que ele traga a cada um de nós um pouco da nossa fé, fortalecendo a nossa fé e as respostas que a gente precisa. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos na sua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite.
Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciado. O nosso irmão Edivaldo, que a gente já confiscou ele para a nossa casa, já é um trabalhador da nossa casa. Obrigado. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Desculpe, né? Eu entrei numa correria, não consegui nem falar com todos, né? Mas todos os irmãos amigos agradecidos a Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, a Jesus, a espiritualidade amiga da nossa casa, dessa casa, nossa casa, né? Porque é nossa, a Pares Germana, todos os dias de luz, aos dirigentes aqui também encarnados, que sempre me recebem com carinho, e eu fico com saudade realmente de... Só que não dá, né, para a gente estar aqui o tempo todo, né? Mas fico com muita saudade dessa casa, porque, como disse, é a nossa casa, porque é a casa que nos acolhe. Por que nos acolhe? A mim também, por quê? Ah, mas você não veio trazer o estudo? Eu vim estudar junto com vocês. Nem sei se a gente vai estudar de fato, mas acho que a gente vai bater um papo mais uma vez. Vamos conversar sobre as nossas necessidades, vamos conversar um pouco assim das coisas que a gente precisa reformar em nós, né? Porque tem muita coisa ainda para a gente fazer. E hoje, olha, escolhido, aí falei para a Gilvana ali, falei assim, Gilvana, vou escolher necessidades da encarnação. Ela não bota muita coisa não, mas eu já vejo que só a resposta dela, pequenininha, ela fica já pululando lá, né, Gilvana? Mas é sempre bom a gente poder ter essas oportunidades. E eu, olha, o único privilégio que eu tenho, gente, é só de estudar um pouquinho antes, né? Que a gente, mas a gente vê isso trocentas vezes no Evangelho, já está quanto tempo dentro do Espiritismo, mas é isso mesmo, a gente precisa assimilar isso precisa entrar na mente, no coração e depois transbordar nas atitudes, para conosco e para o próximo. Então somos nós. Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço de domar as nossas más inclinações. Nós temos tão mais inclinações assim, o que vocês acham? Muito. Temos, irmã? Temos. Caramba. Mas hoje, então, já estamos lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que, o nome dele, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que será? A gente vai falar no item 25, que é a necessidade da encarnação. O que é esse reino aí? O que é o reino de Deus? Nós, se fizermos assim, alguém perguntar assim, o que você deseja para cada um de nós? A maior parte de nós, o que responde? Que a gente quer ter paz e quer ter felicidade. Mas a paz e a felicidade, elas não caem do céu. Mas muitas das vezes nós ficamos esperando, né? Essa paz e essa felicidade que caia do céu. Mesmo para nós, né, que estamos na luta, estudando, estamos às vezes com atribuições dentro de uma casa espírita, mas nós somos espíritos ainda imperfeitos. Por isso que nós estamos encarnados no planeta Terra. Então, muitas das vezes a gente dorme também, gente. A gente dorme. Não é, Rosa? Não tem hora que a gente dorme? A gente procura o quê? Com o que a gente está amealhando já, a gente procura o quê? Vigiar e orar. Nessa vigilância, aí a gente se descobre em dormir nesse ponto. A gente vai o quê? Tenta lá repavimentar a estrada de novo, porque a gente precisa alcançar esse reino de Deus. E esse reino de Deus, os reinos celestes, eles são para nós também. Eles estão longe de nós no momento, mas o nosso destino é lá. Nós vamos chegar lá. O que Jesus disse para a gente? Vós sois deuses. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós podemos alcançar o que Jesus alcançou. Mas nós vamos ficar iguaizinhos a Jesus? E quando a gente conseguir chegar lá no patamar dele, ele já está muito mais além. Mas nós podemos chegar. Mas vai depender de uma série de coisas, principalmente de trabalho. Evangelho é igual a trabalho o tempo todo. Então, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Olha a página de abertura que o nosso irmão trouxe para nós. Qual é o nome do personagem mesmo? Que eu esqueço. É o nome? Anésio. O que aconteceu com Anésio, né? Ele teve que, foi avisado para ele que ele precisava voltar à vida de novo. Para quê?
para corrigir imperfeições lá de trás. Muitos de nós, às vezes em rodas de amigos, né, no ambiente de trabalho, às vezes até na casa espírita a gente escuta: eu não sei o que eu estou fazendo aqui encarnado no planeta Terra. A gente às vezes escuta. Igual o Anésio, né? Que achou Igual o Anésio, né? Achou que era... Eu tinha cumprido, né, plenitude. Porque né? a Terra, vocês acham que a Terra de todo é negativa? Não, Vocês acham que a Terra tem coisa boa? tem muito, Vocês acham que a Terra tem mais coisa boa ou mais coisa ruim? mais coisa boa. Tem mais coisa boa na Terra do que coisa ruim, mas a ruim é que aparece mais do que a coisa boa, é isso? Com certeza. É isso? Mas por que a Terra não é toda boa ainda? Porque nós somos imperfeitos? Mas a gente já não acordou... Gente, desculpa, vou desligar esse celular. Mas a gente já não acordou, a gente já não estuda o Evangelho e já não sabe o que a gente precisa fazer? Então por que ainda a Terra não evoluiu? Nós somos descansados? O que vocês acham? Todos nós, né? Mas tem jeito? Muito, tem. Mas se tem jeito e a gente já sabe, por que os anos passam e continua tudo parecido como antes? O que nos faltou aí? Vontade? Vontade, maturidade, persistência, E o né? esforço. Né? Mesmo para nós que já estudamos Evangelho, nós que já viemos às sessões, não é? A gente que está em contato com o Evangelho o tempo todo, a gente que assiste palestra, mas é um pouco complicado, né? As situações são complicadas ou nós é que somos complicados? Nós. Somos nós. Então a gente está reconhecendo, então, que a complicação é nossa. Então quando a gente ouve alguém, ou a gente diz, não sei o que eu estou fazendo aqui, ou então, meu Deus, por que aconteceu isso? Então quer dizer que a gente está errado quando a gente fala isso ou pensa? Estamos equivocados. Vamos escolher uma palavra mais amena, né? Quer o passador, Edvaldo? Já veio ele com a modernidade. Vamos ver só. Deixa eu me botar. Vocês viram da última vez que eu estive aqui, ele quis me castigar, né? Sendo moderno, né? Nada, a gente não castiga ninguém. E falar em castigo, olha só a primeira pergunta que Kardec está fazendo aqui. E nós estamos lá nas instruções dos Espíritos, tá, gente? É um castigo... Aqui passa para frente. Obrigado. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrer. Bem, vocês disseram que a Terra tem mais coisa boa do que coisa ruim. Mas na Terra a gente encontra doença. Sim. Na Terra a gente encontra guerra. Na Terra a gente encontra falta de perdão. Na Terra a gente encontra inveja. Aí você vai falar, pô, Oswaldo, você só vai enumerar coisa ruim? Mas o que predomina? Se na Terra tem coisa boa, por que a gente, a maior parte de nós, está abraçado mais a essas coisas negativas? Porque muita gente reclama. E ainda diz que não pediu para nascer. Vocês já escutaram isso? Muitas vezes. Não é? Muita gente não diz, eu não pedi para nascer. Mas a gente implorou. Então, estarmos na Terra é um castigo à encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então quer dizer que nós estamos aqui encarnados agora, ano de 2024, dia 29 de fevereiro, ano bissexto, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Então isso não é castigo. Deus nos confiou para que a gente estivesse aqui. Perceberam? Que coisa interessante. Ele também confia em nós, é por isso que ele faz com que a gente esteja aqui. E ainda continua mais. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Olha outro fator interessante. Desenvolvimento da nossa inteligência pelo fato de nós estarmos aqui. E nós já estivemos aqui quantas e quantas vezes?
podemos nem mensurar, não é? Quantas e quantas vezes já estivemos aqui. Talvez não no Brasil, talvez em outro país, talvez aqui mesmo. A gente ainda fala Brasil. Às vezes eu escuto minha filha falar, meu Deus, por que eu estou encarnada no Brasil? Por que eu não fui para outro país? Mas olha, a gente está encarnado no planeta Terra, no Brasil, que muitos de nós nos queixamos dele, mas por quê? Porque tudo isso é inerente a nós. Tudo isso é inerente ao campo vibracional nosso. Embora a gente queira negar que não, a gente acha que o Brasil não é para mim. Não. Sinto muito informar, é para mim sim. Tudo isso que eu vivencio aqui é de minha extrema necessidade. Porque Deus me confiou para estar aqui e para desenvolver a minha inteligência. Dá então para a gente falar alguma coisa? Porque a gente, às vezes, quando as situações não dão muito certo, alguns de nós blasfemamos, não é? Alguém já deixou de blasfemar numa situação terrível? Risquinho assim, ó, igual a história em quadrinho, eu já. Né? Estou dizendo só de mim. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Então Deus distribui tudo igualmente para os seus filhos. A gente não vê uns na riqueza, outros na pobreza, uns com a família cheia de problemas de saúde e outros não. A gente olha para a grama do vizinho, acho que é mais verde do que a nossa. Né? Ou então, a gente que está no atendimento fraterno das casas espíritas, a gente ouve irmãos chegarem para nós e reclamarem muito e dizer que Deus esqueceu deles. E tem gente que ainda aponta, eu não sei por que meu familiar tal consegue ser mais feliz do que eu. Existe isso? Então quer dizer que Deus cuida de uns e não cuida de outros? O que vocês acham? Difícil responder, né? Bom, não precisa me responder não, vamos responder lá no nosso íntimo. Porque o Evangelho também, ele traz coisas para nós pensarmos e repensarmos a nossa condição, a nossa existência. Então ele tem de distribuir tudo igualmente. Se um é pobre, o outro é rico, se um está passando fome, o outro não, se um tem plano de saúde, o outro depende da saúde pública, isso não é castigo não, isso é necessidade do Espírito. Porque se hoje nós temos uma vida abastada, temos certeza que lá para trás não foi assim. Em outras oportunidades que estivemos aqui, nós também estivemos envoltos em meios de dificuldades materiais, dificuldades morais, dificuldades sociais. Não sejamos ingênuos de achar que acontece um com o outro, em tudo há uma justiça, porque nós precisamos passar pelo aprendizado. E muita gente, às vezes, numa única encarnação, passa por esses processos todos. Vocês já ouviram falar? Tem gente que, às vezes, numa única encarnação, passa por esses altos e baixos todos aí. Porque foi de necessidade daquele espírito estar vivenciando esse caracol todinho. E às vezes a gente passa por uma, duas, três dificuldades. Então nós também não podemos comparar a nossa vida com a vida de nossos irmãos e vice-versa. Porque não há aquele irmão que não seja assistido. Então ele estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Todos fomos criados simples e ignorantes. Todos nós. Com a mesma aptidão, todos nós. As mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas cada um, ao passo das suas encarnações, foi se destinando para quê? Para aquilo que nós queríamos. Ninguém nos obrigou a nada. Se hoje a gente encontra mecânico, encontra marceneiro, encontra médico, porque cada um foi se especializando na sua área. E às vezes o irmão pode ter sido um médico, um bom enfermeiro na vida anterior. E nessa existência atual, nem exerce essa função. Mas vocês já viram que tem gente que sabe fazer um curativo direitinho, sabe fazer os processos todos. Eu fico vendo pelo meu irmão mais velho. Ele é engenheiro, não tem nada a ver com isso. Mas ele, quando vê, a gente brincava com ele dizendo assim, você gosta de carnificina. Desde novo.
Seja o que for, ele abre, faz curativo, faz limpeza, faz tudinho direitinho. Como é que ele tem essas características? Só para exemplificar, gente. Isso está mostrando a multiplicidade, essa necessidade da gente vir várias vezes e a gente vai angariando cada vez mais. Cabedal, e talvez a gente venha utilizar ou não, de acordo com as nossas necessidades. Não é? A gente não vê crianças de tão tenra idade, sabem tocar instrumentos, e a gente fica boquiabertos, não é? A gente não ouve. Aí, às vezes, uma coisa dessa é colocada lá no programa de televisão com grande sensacionalismo, enquanto a gente precisa entender isso como tudo muito natural. Olha, nós fazemos múltiplas viagens. É de nossa necessidade. Aí eu pus a mão, você já até olhou. Eu vi, eu pulo, apertei ele, ele olhou para mim. Mas ele não está de implicância. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Então Deus não tem filhos prediletos. Porque se ele fosse assim, ele não seria um Deus justo e bom. Ele não seria um pai amoroso. Porque como é que a gente... Esses erros aí, somos nós que fazemos ainda. Quando estamos encarnados, a gente não raro vê situações assim, em que os pais às vezes erram, privilegiam mais um filho do que outro. Acontece, gente. Então somos nós, ainda cheios de altos e baixos. Somos nós. Mesmo sendo pai, eu não vou defender a minha classe, não, gente. A gente acontece. Não é o meu caso particular, mas a gente vê, a gente não pode fechar os olhos para coisas, para problemáticas que são nossas, que são inerentes de nós, que estamos habitando o planeta Terra. Um planeta de provas e expiações, mas que, graças a Deus, tem a tendência de progredir e está progredindo sim. A passos muito curtos, mas somos nós que estamos nos vencendo, porque nós estamos nos vencendo. A cada coisa que vamos vivenciando, a gente vai tendo um aprendizado. Talvez não seja o aprendizado correto, mas porque depende da interpretação de cada um de nós, mas a gente vai. E se a gente não conseguir progredir espontaneamente, a gente vai o quê? A reboque. Mas a gente vai. O reino dos céus é para nós. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Isso tudo que está falando é São Luís, tá, gente? Estado transitório, estado de encarnação. Quer dizer que haverá algum momento que a gente não vai precisar mais encarnar? Encarnação é a primeira encarnação. Mais uma encarnação em cima de outra encarnação, a gente denomina como reencarnação. Certo? Então vai haver um momento, então haverá um momento que eu não vou mais encarnar no planeta Terra, é isso? Sim. Talvez não tenha mais para frente, todos nós não temos mais essa necessidade. E se a gente, mesmo sem ter necessidade, precisarmos vir, voltar para cá, vai ser para auxiliar os outros irmãos que estão passando pelos mesmos processos que nós já passamos. Porque não é muito bom quando a gente começa a ter entendimento que nós aqui encarnados estamos aqui envoltos, ou todos nós, se só nós que estamos aqui encarnados, temos muitos irmãos desencarnados nesse ambiente, nesse momento. Os que estão nos assistindo, os que estão ouvindo essa nossa conversa. Mas não é bom? Tem espíritos dos mais diversos matizes, tem espíritos mais adiantados, outros não. Mas por que Deus proporciona tudo isso? Porque, na verdade, a gente precisa criar o sentido de que estamos aqui uns pelos outros. Nós precisamos nos ajudar mutuamente. E a gente esquece disso. Por isso, por nós esquecermos isso, a gente adia muito progresso nesse nosso planeta. Então, olha só. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Olha o livre-arbítrio aí, gente. Então, lembram quando alguns minutos atrás eu falei que cada um vai se inclinando para aquilo que mais gosta? Porque se nós percebermos, a nossa vida todinha é pautada em escolhas. Toda ela são escolhas. Há momentos que nós fazemos péssimas escolhas.
mas nós também fazemos boas escolhas. Mas tudo é escolha. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ponderar bastante, pensar e repensar. A espiritualidade amiga sempre nos diz, ainda mais nos momentos em que nós estamos vivendo, nas mesas mediúnicas, as mesas que nós trabalhamos, que a gente precisa fazer esse exercício de pensar e repensar várias vezes. Lembra quando Jesus falou de se pesar 70 vezes, 7 vezes? Até para a gente tomar uma atitude que a gente use o mesmo parâmetro. Porque muitas das vezes nós nos precipitamos. E nós estamos mergulhados no mar do orgulho, quando a gente se precipita muito e erra, aí fica terrível admitir esse erro. Mas esse erro, ele pode vir a trazer dificuldades para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Então a gente precisa também se tocar sobre isso. Se a gente parar e pensar mais antes de agir, muita coisa será amenizada. Tenho certeza disso. Então a gente está vendo aqui o livre-arbítrio mais uma vez. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. É por isso que a gente encontra pessoas aqui mais evoluídas, mais adiantadas que nós. Mesmo nós que estamos aqui abraçados ao Evangelho, procurando melhorar. Mas há irmãos que têm um entendimento mais rápido, mas muitas das vezes nós, ainda embotados pelo orgulho, a gente quer, muitos de nós, nunca vamos generalizar, mas muitos de nós queremos sempre trazer o outro para a nossa régua. Muitos de nós, ainda embotados no orgulho, a gente não aceita que tem alguém mais evoluído que a gente. Mas tem, gente, vamos observar que no meio de nós encarnados há aqueles irmãos que já conseguiram, graças a Deus, mas também passaram por todos os processos. Deus não age igualmente para todos nós? Não dá oportunidades iguais para todos nós? Então ele não beneficiou aquele irmão que conseguiu ascender mais rápido. Não. Foi fruto das escolhas, foi de um empenho, foi de um trabalho mais elaborado, de um entendimento melhor. Vamos lembrar que somos individualidades. Um processo pode acontecer aqui agora diante de nossos olhos e cada um de nós vai dar uma interpretação totalmente diferente do que viu aqui. Porque somos nós com apreensões diferentes. Às vezes, num relance, num piscar de microsegundo, a gente não observa coisas que o amigo observou e a gente é acordado. Não é verdade? E foi de relance, eu nem vi a situação, já perceberam isso? E às vezes os nossos amigos do lado, mas eu vi o que aconteceu. Somos nós, cada um de nós, enquanto individualidades. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, caso em que ela se lhes torne um castigo. A gente, no nosso íntimo, nós temos uma coisa a nosso favor, que é a nossa consciência. Quando a gente pensa alguma coisa errada, quando a gente pensa no mal, quando a gente faz o mal, quando a gente tem vontade de se vingar, quando a gente não quer perdoar, a gente percebe que foi tudo escolha nossa. Muitas das vezes acontece por ignorância, mas muitas das vezes acontece também por escolha nossa. Porque, mais uma vez, o orgulho, a nossa grande chaga, não nos deixa enxergar na amplitude. A gente fica com a mente e o olhar embotado. Então, muitos irmãos caem aí nesse valão da obscuridade, da escuridão, em querer se vingar, em querer fazer o mal. Então, quantas e quantas vezes São Luís está lembrando? Vai ter que retornar, e então esse retorno passa a ser um castigo. Talvez por isso explique muitos que estão aqui contra a vontade, mas que necessitam estar aqui agora nesse momento. Quantos e quantos a gente ouve assim, eu fiz o mal sim, e vou repetir. Porque ainda está mergulhado na ignorância.
porque ainda não acordou. Quantos e quantos irmãos, já também desencarnados, nós recebemos nas mesas mediúnicas, que eles falam que não querem ouvir falar no nome de Jesus. Que a luz os incomoda. Muitas das vezes é muito mais ignorância do que maldade. Mas a gente não leu lá em quadros anteriores que a nossa vinda para cá é também para facilitar, para nós melhorarmos a nossa inteligência? Não foi isso que nós lemos, que São Luís disse lá no início? É justamente que a gente precisa trabalhar a nossa inteligência para que a gente saia desses conflitos íntimos que vêm a afetar toda a gente, que vêm comprometer toda uma cidade, todo um estado, todo um país e o mundo inteiro. Porque o que eu penso aqui reflete no globo terrestre todo. Tenho certeza. Então faz-se necessário que a gente repense muito o que eu tenho jogado na vida. Estamos aqui encarnados aqui agora, estamos aqui no Rio de Janeiro, que muitos falam mal dele. O Rio de Janeiro está realmente necessitando de muitas coisas, mas o que nós precisamos fazer, gente? Será que aqueles dirigentes que podem estar incorrendo o nosso mau pensamento, pensamento de vingança para eles, vai ajudá-los? Ou se nós fizermos preces para que eles clarem sua mente, vai ajudarão mais? Olha só a parametrização. Quando a gente começa a usar a inteligência, não é? A gente pedir pelos nossos governantes também, para que eles clarem suas mentes, ao invés de a gente ficar nos cantos, nas avenidas, juntando nos grupos, malhando, reclamando, que a gente possa, lá no cantinho do nosso lar, fazermos prece. Nós não somos santos não, gente, mas a gente já sabe o caminho. Justamente para que nosso retorno se processe de forma melhor. Continuando aqui, agora a gente tem uma nota, né? Kardec traz para a gente uma comparação vulgar, fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. A gente não precisa ir não crescendo? A gente começou lá no maternal, no jardim. Eu ainda lembro do meu jardim de infância aqui na Dom Helder Câmara. Era a avenida suburbana, tá, gente? Nada contra Dom Helder. Aí lá no jardim recortando. Aí meus pais botaram meu irmão mais velho. Eu, em relação ao meu irmão mais velho, só tenho 11 meses de diferença. Papai e mamãe brincaram rápido, né? Então, 11 meses de diferença. Aí meu irmão, até no domingo, lá em casa, ele disse assim, nós somos praticamente gêmeos. Meu irmão mais velho falou assim, porque a nossa diferença é pouco. Aí botaram ele na escola, eu chorando, querendo ficar na escola também. Porque ele foi, eu queria também. Ah, deixa ele aí que ele não vai aprender nada. Eu lembro disso, que eu ouvi. Isso eu lembro, não consigo lembrar, mas muita coisa. Ele vai ficar aí só cortando papel, que nada, a gente aprende. Então a gente começa lá no jardim, né? Vai lá no maternal, né, gente? Eu já nem sei mais, né? As classes. Vai para o primário, classe de alfabetização, antigamente tinha CA, né? E vai no crescendo, ginásio, vai para o ensino médio, depois a gente faz o nível superior, a gente vai fazendo, né? Pós-graduação, para quem tem oportunidade de fazer. Mas a gente precisa passar por esses processos todos e estudarmos com afinco, senão a gente não passa de ano. Assim mesmo acontece com nós, enquanto espíritos. Estejamos aqui encarnados ou estejamos dando um tempo lá na nossa erraticidade, pensando e repensando o nosso retorno. Aqui, como lá, é local de aprendizado. O que é importante é que nós não podemos cochilar, que a gente precise investir em nós. A gente não fala em investimento aqui, faz um curso e tal porque é investimento. Faz isso porque é investimento. Por que a gente não vai investir em nós enquanto espíritos? Somos carne, osso e espírito. E muitas das vezes, muitos problemas surgem porque nós nos esquecemos que nós somos espíritos. A gente se vê muito materialmente e esquece que nós somos espíritos. Daí também, esse detalhe da Terra está custando muito a progredir. Deus não confiou para nós estamos aqui? Não foi isso que São Luís lembrou para a gente? Além de ser nossa necessidade estarmos aqui, Ele nos confiou essa vinda até aqui. Porque nós não somos obras do Pai.
Não somos? E o que nos cabe enquanto obra do Pai? Tudo que a gente vê aqui é obra dele. Nos cabe também, se ele nos confiou, cuidarmos da obra dele. E nós temos cuidado da obra do Senhor? A gente responde intimamente. Então a gente vai percorrendo essas séries todas e essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são o meio de o estudante alcançar o fim e não o castigo que se lhe inflige. Porque nós temos o livre-arbítrio e nós temos escolhas. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto, não sucede aquele a quem negligencia e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Aí eu vou lembrar lá, até no nosso campo, né, profissional, vou voltar lá no início dos anos 80, eu estava já no meu segundo emprego. E aí, o meu patrão naquela época, gente, sou contador, então esse negócio sempre contabilidade. E eu já no meu segundo emprego, aí tinha aquele negócio de escritório de contabilidade, antes de eu trabalhar em multinacionais, essas coisas, era um escritório pequeno mesmo, né? E aí o patrão, ele dava uma carteira de clientelas para cada um ser responsável. E isso ainda se processa. Naquela carteira ali, eu tinha 20 clientes ali, entre lojas da Senhor do Espaço, uma da alfândega, cada um com a sua característica. E eu cheguei lá e eu fiquei assim, caramba, eu tenho que estudar essa clientela. O que eu fiz? Eu comecei a chegar no trabalho mais cedo e sair mais tarde. Porque, vocês sabem, o expediente é um burburinho tremendo. A gente não tem tempo. Se eu precisava estudar, eu tinha que chegar antes e sair um pouco mais tarde, nem que ficasse uma hora e meia que a gente chamava de serão ou hora extra, para estudar aqueles clientes e entender a problemática de cada um e ir lá fazer entrevista com eles para saber a necessidade. Então eu comecei a despontar a partir daí. Os colegas mais antigos ficaram assim, mas o que houve aí? Eu era melhor do que eles? Não, nós somos melhores. Mas o que houve aqui? Ó? Outro tanto não sucede a quem negligencia e a preguiça obriga a passar duplamente por certas classes. Só tive vontade e empenho, e é isso que a gente precisa ter enquanto espíritos, para aprender, entender e prestar um bom serviço. Então, gente, a gente está citando aqui a vida profissional, mas em todos os setores da nossa vida, no nosso trato com os nossos familiares, com a nossa vizinhança, na casa espírita que a gente frequenta ou que a gente trabalha. E vamos continuar não sendo santos. Mas a gente precisa investir em nós, enquanto espíritos. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Se a gente faz um trabalho mal feito, todo mundo acha assim, fazer um retrabalho não é ruim? É uma coisa chata, né? Refazer trabalho é uma coisa muito chata. Mas a gente precisa trabalhar. Olha eu lá indo pro botão, né? A gente só mirando. A gente precisa de empenho. É a mesma coisa que eu falo da vida profissional. Quando eu conto dos meus filhos, que é a primeira vez que eu disse assim, não, eu vou trabalhar numa multinacional. E foi uma delas aí, bem conhecidinha aí, mas eu não vou falar nome de empresa, não. Passei 3 meses no processo. No processo para admissão. 3 meses fazendo prova, me despencando daqui para lá fazer prova para conseguir tirar o primeiro lugar. E então eu podia escolher onde eu queria ficar. Mas isso acontece por quê? Eu sou melhor do que alguém? A gente, enquanto espíritos, a gente precisa se empenhar, gente. Somos nós que precisamos nos empenhar para tratar da nossa moralidade, da nossa espiritualidade, para que a gente seja feliz. Porque nós temos essa necessidade de encarnação. E Deus nos deu mais uma oportunidade para a gente vir corrigindo. Então assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, que o senso moral somos nós já, tá? Porque nós não somos mais selvagens. Para o homem esclarecido e quem o senso moral se acha largamente desenvolvido, é que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo
pela necessidade em que se vê prolongar a sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Então quer dizer que os sofrimentos que são infligidos para nós, quem é que conquistou esses sofrimentos? Foi Deus que nos castigou? Foi o colega do lado que promoveu o mal para nós? Ou fomos nós que procuramos justamente aquele caminho? Porque a gente ouve, pessoal, e acha que eu joguei pedra na cruz. Foi mesmo? Fomos nós que jogamos pedra na cruz? Ou nós nos auto-apedrejamos? Com as nossas atitudes e com os nossos pensamentos? Ou nós comprometemos uma encarnação, uma nova encarnação, a reencarnação, que Deus nos dá todas as condições. Gente, a gente tem muita ferramenta. E eu já era criança, já ouvi os guias espirituais dizerem que ninguém encarna sozinho. Que junto a cada um de nós há uma pleiade de espíritos que estão conosco. Existem aqueles que têm diferença conosco, mas existe também uma grande torcida, aqueles que estão torcendo por nós, vai agora, e a gente não vai. São as escolhas. Então, não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencherem esferas diferentes, suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. É aquilo que eu acabei de dizer alguns minutos atrás. Nós estamos espíritos aqui de diversos matizes. Só aqui nesse recinto a gente vai... Não sou eu que vou fazer essa medição, essa comparação, que não, isso não é necessário, mas é bom que a gente compreenda isso. Por que eu tenho que reencarnar? Por que eu tenho que reencarnar? Por que eu tenho que voltar? Se eu não fiz a coisa, se eu não perdoei, se eu não amei, e olha que a gente mal sabe o que é o amor. Vai para mim, não. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. E todas elas têm. Num acontecimento só, pessoal, Deus utiliza um acontecimento só para dar aulas para nós, dar oportunidades para nós. E ele diz isso aí mesmo. Ora, qual seria das encarnações efêmeras das crianças que morrem em eternidade? Quantos e quantos perdem seus filhos em eternidade? Perdem, entre aspas, porque nós não somos donos de nada. Eu vi essa dor acontecer dentro da minha casa. A minha mãe dizendo que ela nunca ia suportar o falecimento de um filho, e o meu irmão mais novo que eu, aos 32 anos, um AVC devastador que não teve mais jeito. O que serviu esse desencarne prematuro para nós? Doeu. Dói. De vez em quando dói. Quando a gente fica envolto às lembranças, à saudade. Mas olha, nisso a necessidade dele viver só esse período era essa. Mas com esse desencarne que a gente classifica como prematuro, trouxe ensinamentos para cada membro da família. Para mim, para meus irmãos, para meus pais, para os tios, para quem estava perto, para os amigos, que ele tinha muitos. Sempre numa ocasião, há aprendizado para todos nós. No que se processa lá na casa do vizinho, tenha certeza que aquele processo não é só para debaixo do teto daquele vizinho, é para nós também. Quando a gente ouve pai e mãe da gente dizer para a gente, quando é criança, olha só, faleceu uma pessoa na casa vizinha, por favor, hoje não escute música não, fique em prece. Foi assim que eu cresci escutando. Vamos fazer prece. O vizinho não precisa saber que nós estamos fazendo preces para ele, mas nós podemos oferecer uma prece de conforto àqueles que naquele momento estão envoltos em lágrimas. Então essa necessidade que a gente está precisando vivenciar para se melhorar. Já está acabando, viu, gente? Daqui a pouco vocês não vão me ouvir mais. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre a base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios de solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Às vezes eu estou fazendo citações aqui de algumas passagens da minha existência, mas eu não sou exemplo de nada, porque eu também sou um espírito aprendiz.
Cada um de nós, a seu turno, sabe aquilo que vivencia. Mas a gente, às vezes, divide histórias, porque é tão bom quando se a gente pudesse interagir aqui, a nossa reunião não acabava agora. Porque todo mundo tem riqueza. Todo mundo traz consigo um tesouro. Então, se a gente puder exercitar isso uns com os outros, o aprendizado da gente vai ser muito bacana. E porque a gente está terminando, algumas perguntas só para a gente refletir. Todos temos as mesmas chances de evolução? A gente agora já pode responder. Sim. Sim? Todo mundo concorda? Minha evolução resulta na evolução do planeta? Sim. Sim. Graças a Deus, né? Vamos correr atrás. Utilizamos bem o nosso livre-arbítrio? Às vezes. Às vezes, não. Por isso que eu gosto daqui, viu? Aqui é a minha casa, tá vendo? Todo mundo respondendo. Às vezes, né, gente? Mas olha só, tem uma coisa interessante nisso aí, para a gente, quando a gente tiver que agir de alguma forma e tem certeza, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, vamos elevar, vamos fazer uma prece, vamos pedir orientação ao nosso anjo da guarda, aos guias de luz. Eu não sei o nome do meu anjo da guarda, pouco importa. A gente pede a paz do Germano, pede aos guias espirituais da casa uma direção. A gente precisa pedir uma direção, porque a gente não sabe tudo ainda. Nós não somos aprendizes ainda. Então a gente não sabe, a gente pede. O livre-arbítrio é limitado? A gente pode fazer tudo? Tudo nos convém? Não, não. Então já sabe a resposta. As encarnações nos promovem desenvolvimento intelectual, moral e espiritual? Sim. Desenvolve? Sim. Então passamos de ano, gente. Obrigado, gente. Uma noite de bênçãos para você. Agradeço a oportunidade. Um abraço bem grande, fraterno, a todos vocês. E vamos nós continuando nessa estrada no nosso aprendizado, porque nós estamos melhorando e nós vamos melhorar cada vez mais, porque o reino dos céus a gente chega lá. Fiquem com Deus. Obrigado, Edivaldo. Aos nossos irmãos que vão assistir o estudo. Que a paz de Deus envolva e ampare os lares e fortaleça cada um na sua fé. Obrigado.